partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Terça-feira, 11 de novembro, nosso cafezinho vem com um tema que fala de empatia, presença e amor. Valores que transformam vidas e comunidades. Eu sou Dani Schneider e com o apoio da Corsã, Evoluir nos define. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café. Do Inspirando Mulheres Netweaving Club, porque inspirar é um movimento ao lado de outras como você. Irá Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores. E da Clínica Com, cuidado, ciência e acolhimento que transformam vidas. Começa agora o Cafezinho Missioneiro. O programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E eu trago uma frase hoje da fundadora do movimento dos cuidados paliativos, Cicely Saunders. Cuidar de alguém é um ato profundamente humano. É estar presente quando o outro mais precisa. E hoje o nosso papo é sobre cuidados paliativos. Um tema que une ciência e humanidade, mostrando que o cuidado vai muito além da cura. E para essa conversa eu recebo hoje duas profissionais incríveis que são pura sensibilidade e propósito. As psicólogas Maiara da Rosa Medeiros e Lucimara Zamo Siqueira, integrantes da Frente Paliativista Missões aqui de Santo Ângelo. E eu tenho certeza que vocês vão adorar essa conversa, então fiquem conosco também aí pelas nossas redes sociais. Gurias, sejam muito bem-vindas ao Cafezinho Missioneiro, que prazer recebê-las aqui. Muito obrigada, Dani, pelo espaço. Muito bom estar aqui com vocês e podendo ter essa oportunidade de falar sobre o cuidado paliativo a todos os ouvintes. Que importante. Obrigada, isso. Dani, pelo espaço, né? Pra gente é muito importante estar aqui, poder falar sobre esse movimento, dar voz, né, para esse movimento tão grande e que a gente vai ter um bate-papo bem legal. Ai, que bom. Bom, a gente vai começar então pelo básico, né, que eu acho que é o que mais importa. Na verdade, assim, esse já é a segunda conversa que a gente tá tendo sobre cuidados paliativos. Nós recebemos... Agora eu já vou lembrar do nome do doutor, que eu devia ter olhado antes, né? Falha minha. Mas a gente já teve aqui uma conversa sobre cuidados paliativos, foi muito legal. E eu acho que nunca é demais a gente falar disso, né? Porque a gente teve agora mudanças nas políticas públicas, inclusive, né? Focadas nisso, o que traz a importância desse tema, né? Para todas as cidades, enfim, para a população em geral, para as comunidades. E eu queria começar, pode ser a Lucimara, pode ser a Maiara, mas eu queria que vocês explicassem para os nossos ouvintes o que é exatamente... O que são os cuidados paliativos, né? E onde que eles se diferenciam, né? Da importância dos outros cuidados com a saúde, né? Por que eles são tão importantes? Cuidado paliativo, então, ele é uma abordagem, né, terapêutica. É quando o paciente, por exemplo, tem alguma doença e aquela doença não vai ter cura. Mas a gente consegue, com o cuidado paliativo, dar conforto e dar qualidade de vida para esse paciente até o último minuto da sua vida, né? Até o último segundo. Então, a gente pode pensar o cuidado paliativo como se fosse um manto protetor, né? A gente chama o cuidado paliativo de manto protetor, né? A gente vai proteger esse paciente das intempéries, né? Da dor, do sofrimento. A gente vai tentar aliviar nesse momento, né? Sim, é importante que a gente reforce que, assim, a gente não tá falando do fim da vida, né? A gente não tá falando de uma coisa ruim, muito antes, pelo contrário, né? Esse paciente, fala para nós, Lucimara, você, então, esse paciente, ele já, né, para que a gente não tenha essa confusão no tema, esse paciente, ele já tem um diagnóstico, certo? Esse diagnóstico é irreversível. Certo. E, então, o que se quer? Se quer dar uma condição de vida melhor para esse paciente, é isso? Exatamente, Dani. Mediante um diagnóstico difícil, né, esse paciente, ele vai fazer o seu tratamento, né, e o tratamento curativo. No momento em que esse tratamento ele não está tendo a eficácia esperada, né? Então, é importante que esse paciente não perca suas esperanças, né? E não adoeça ainda mais do que a doença.
Entendi. Né? E aí entra o cuidado paliativo. Uhum. Por quê? Porque o cuidado paliativo ele vai dar suporte e qualidade de vida enquanto há vida. Sim. Então, Sim. é um suporte tanto para o paciente quanto para a família em todas as dimensões. Né? Tanto na dimensão física, no cuidado do alívio da dor, quanto na dimensão emocional, na dimensão social, espiritual, né? E na familiar. Então, o cuidado paliativo, ele abrange todas as dimensões, um olhar atento e multiprofissional para todo esse cuidado. Perfeito. Quando vocês falam de multiprofissional, do que a gente está falando exatamente? A gente está falando de várias áreas, né? Essa integração de várias áreas no cuidado daquele profissional. Como que isso funciona na prática? Na prática, o que a gente tenta... Geralmente, na prática, acontece o trabalho multiprofissional. E claro que a gente fala multi quando são várias profissões, né? Mas o ideal seria se conseguíssemos fazer o trabalho interdisciplinar, que é para além das múltiplas profissões. Sim. E sim um trabalho em conjunto, onde as profissões se falam, né? Integram o cuidado com aquele paciente. Hoje, a gente não está distante disso, mas isso exige um trabalho muito mais atento. Hoje, por enquanto, se tem o trabalho multiprofissional, né? E isso em todos os cuidados a gente consegue ter esse trabalho multi. Por quê? Porque é cada um na sua profissão, né? No seu nicho, conseguindo desenvolver um trabalho atento ao paciente. Porque daí quando tu fala de cuidado com a mente, cuidado com o corpo... com a alimentação, daí eu tô falando de um nutricionista, de uma psicóloga, de vários profissionais que se juntam, né, para ter um atendimento que traga uma certa linearidade ali para esse atendimento. Exato. No cuidado paliativo, a gente busca esse trabalho interdisciplinar, aonde o desejo do paciente de comer algo específico, ele possa ser suprido, né? E aí, isso pode vir numa conversa com o psicólogo, ser sondado e o psicólogo entrar em contato com esse nutricionista ou com essa família que está organizando as refeições, né, do seu familiar. Então, por isso, desse trabalho integrado. Sim, sim. E daí, assim, quando a gente fala, né, de um olhar mais humanizado, na verdade, assim, ó, a saúde cada vez mais tem trazido essa questão do olhar mais humanizado, né, para a saúde, para os atendimentos. Quando a gente fala disso no cuidado paliativo, quais são os princípios que norteiam esse atendimento, Mayara? Então, quando a gente fala de cuidado paliativo, a gente vai levar muito em consideração aquilo que o paciente deseja. Se fizer sentido para o paciente, por que não? Né? Por que a gente não tentar ou não fazer? Né? Então, os princípios norteadores, né, do cuidado paliativo, o principal deles é justamente aliviar o sofrimento, aliviar a dor daquele paciente, né, para que ele tenha mais qualidade de vida, para que ele daqui a pouco consiga realizar algum desejo, né? A gente tem uma médica que ela é conhecida nacionalmente, né? A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Em um dos seus cursos, ela relata um caso de um paciente que ele tinha alguma doença crônica, não vou me recordar agora o nome, mas ele precisava de hemodiálise, né? Mas a hemodiálise já não estava mais fazendo aquele efeito. Mas, em contrapartida, a filha dele estava esperando um filho, né? Então, ele ia ser vô. Olha. E aí, a doutora colocou essa questão para ele. O que era mais importante, né? Continuar com a hemodiálise para, então, conhecer o neto ou não, né? Então, ele optou por continuar com a hemodiálise a fim de conhecer o neto, né? Então, por que não? O principal objetivo é a gente justamente dar conforto, tentar ajudar essa pessoa, esse paciente, a realizar os desejos, né? O que vem bem ao encontro do que a gente falou antes, né? De juntar um conforto na alma, alma, com o conforto do corpo, né? Inclusive, dentro do cuidado paliativo, a gente trabalha muito a parte espiritual, né? Sim.
as equipes é importante que tenham um capelão, né, para fazer essa parte da espiritualidade. Lembrando, né, que não é religiosidade. Isso. Sim, né? Sim, não é religião. Não é religião, Não. isso. Espiritualidade. Isso. E aí vai, de novo, vai de encontro àquilo que é importante pro paciente, né? É um reiki. De acordo com o que ele acredita. Exatamente. Gurias, e daí assim, às vezes a gente tem a impressão, e me corrijam se eu estiver errada, mas não é só para o paciente, na verdade, em estado grave, né? Não. Quem que é o paciente perfil, né, que tem o perfil para esse atendimento de cuidado paliativo? É todo paciente que tem um diagnóstico difícil, uma doença crônica. Esse paciente é elegível para cuidado paliativo. E aí a gente pode pensar assim, poxa, mas eu tenho um problema cardíaco, uma doença crônica. Sim, é um paciente em cuidado, né, que pode usufruir do cuidado paliativo. Mas isso assusta. Por quê? Porque nós temos na nossa cultura que cuidado paliativo está relacionado com finitude de vida. E, na verdade, o cuidado paliativo, ele vem para a gente conseguir ter um olhar amplo sobre como estamos vivendo, como estamos aproveitando o tempo que temos, quais os hábitos que estamos tendo e se esses hábitos são pertinentes para mantermos uma qualidade de vida saudável. Perfeito. Perfeito. E assim, a questão familiar, eu acho que é uma coisa que é bastante difícil, né? Para a família, este momento, não só para o paciente, mas a família sofre junto, enfim. Como que é feito o acolhimento emocional de quem passa por isso junto com o paciente? Então, falando da parte da psicologia, né? Que a psicologia vem bem forte trabalhando com a questão do acolhimento. Então, desde o início, a gente vai tentando trabalhar tanto com o paciente, as questões pessoais, enfim, relacionado à doença, e com a família também, né? A gente vai fazer uma escuta, vai ver o que a gente pode ajudar, vai estar sempre presente, né? Porque nesses momentos é a presença que faz a diferença, né? Então, tentar estar sempre presente, auxiliando naquilo que for necessário e também ir ajustando, né? Vai ajustando, conversa com o paciente, conversa com a família, né? Tenta ir manejando da melhor maneira para que todos se sintam acolhidos e consigam passar por esse processo. Sim. Né? Que não é um processo fácil, né? A gente sabe que quando tu recebe um diagnóstico difícil, a primeira coisa que vem na mente é vou morrer, né? Vou morrer. Mas então a gente vai tentar ir manejando, ir ajustando, né? Ainda se tem vida, né? Se tem o que viver, né? Então, nesse sentido. O intuito é viver com a melhor qualidade de vida. Sim. Dentro desse período. Dentro desse período, que pode, inclusive, se estender muito mais do que daqui a pouco o diagnóstico, né? Sim. Muito por conta desses cuidados que a pessoa tá tendo ali, um olhar humanizado, diferenciado, né? Para elas. Exatamente. Sabem que eu tenho o meu pequeno, ele nasceu prematuro, né? E quando ele teve que ficar na UTI, neonatal, lá ficou 30 dias hospitalizado. E eu lembro muito, assim, que o grande mito que se tem, né, de uma UTI, principalmente neonatal, é o medo de que, ó, né, é o pior que está acontecendo ali. E eu nunca vou esquecer de uma frase que um amigo do meu marido trouxe. Ele disse: vocês têm que entender que ali não é um espaço de morte, é um espaço de vida. Exatamente. Então eu nunca mais esqueci dessa frase. E quais são os maiores mitos que vocês entendem que a gente precisa quebrar em relação aos cuidados paliativos nesse sentido, assim, das coisas que as pessoas falam e que tem um outro olhar que deve ser visto nesse sentido? Eu acho que o principal deles é a questão de relacionar o cuidado paliativo com finitude de vida. É na iminência da morte, então se tem aquele paciente como cuidado paliativo. O paciente entrou em cuidado paliativo. Como assim entrou em cuidado paliativo? Sim. Um dia antes de morrer? Ou uma semana antes? Não. Esse paciente, desde que ele estava fazendo seu tratamento, ele estava em cuidado paliativo. Ele só não estava tendo um olhar atento para essa condição. Entendi. Mas desde então, que ele recebeu aquele diagnóstico, que ele tentou o tratamento curativo, e aí ele percebeu que o percurso foi diferente, ele é um paciente que precisa do olhar atento do cuidado paliativo. E para as famílias, assim, porque às vezes a família pode daqui a pouco também ficar um pouco resistente, né,
até entender que é a hora de ter um outro olhar, né? Um olhar que some com o cuidado curativo. O que vocês dizem para as famílias nesse momento? Assim, teve o diagnóstico de pronto, eu diria, para mim, se fosse no meu caso, de pronto já vamos começar então mais um cuidado junto. Algo interessante que tu trouxe antes de te responder essa pergunta é a questão do cuidado paliativo e curativo. Eles não se terminam o curativo para iniciar o paliativo. Não, exatamente. Eles se juntam, porque daqui um pouco para aquele paciente ter qualidade de vida e poder viver bem, além de olhar para as dimensões dele, né, do cuidado paliativo, ainda assim se mantém a parte medicamentosa e todo o tratamento que ele já vem realizando. Então elas não se confrontam, elas se complementam. Perfeito, perfeito. E eu acho que é o principal que as famílias têm que entender, né? Que uma coisa não retira a outra, né? Não é uma escolha de um ou outro. Exato. E, Dani, assim, a família, ela, nesse momento, ela já começa com o luto antecipatório, né? A gente, na nossa prática, percebe muito isso. Quando se fala em cuidados paliativos, já se dá um start na questão do luto antecipatório, no sentido de vou perder, né? Estou perdendo. Mas aí a gente tenta, então, novamente, né, acolher e tenta trabalhar no sentido de que ele está aqui, está vivo, né? O coração está batendo, né? Tá tudo funcionando, né? Então vamos aproveitar. Então a gente tem que tentar fazer essa virada de chave, né? No sentido de que a pessoa não partiu. A gente só vai acrescentar um cuidado a mais, né? Para que ele tenha uma qualidade de vida, né? Um conforto, não sinta dor, né? Que é o principal, né? Perfeito, perfeito. Poder estar em casa... né? Poder estar em casa e medicado e sendo acompanhado, né? Não necessitando somente do ambiente hospitalar para esse cuidado. Sim, o que daqui a pouco potencializa ainda mais, né, uma melhora nesse paciente, né, estando em casa, com cuidado familiar, com carinho da família, com acompanhamento das pessoas, sem restrição de visita, tudo isso, né? Exato. Por isso, agora são 13h21, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo aqui no Cafezinho Missioneiro, com o apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres, Netweaving Club, Irá Gastronomia e também da Clínica Com. Já já a gente volta com mais sensibilidade e reflexão sobre o cuidado e a vida, então fica com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Te liga, meu Rio Grande! Esgoto tratado é futuro garantido. As obras da Corsã podem mexer com a rotina agora, mas pense no resultado. Esgoto coletado corretamente e os protegidos é mais saúde para todos. O incômodo da obra passa, mas os benefícios ficam para sempre. Saiba mais em teliga.corsã.com.br. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Greens Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Greens Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @greenscafé. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. No coração de Santo Ângelo, o Irá Gastronomia convida você a viver experiências únicas à mesa. Jantares especiais toda semana, rodízio de pizzas de terça a sábado e um espaço encantador, perfeito para celebrar momentos inesquecíveis, como mini weddings, aniversários e batizados. Irá Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta.
Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Você sabe o que é netweaving? É aquela conexão que vai muito além do networking. É sentir que não estamos sozinhas, é trocar experiências e caminhar lado a lado abrindo novas portas. Foi por isso que nasceu o Inspirando Mulheres Netweaving Club. Nosso contato é @inspirandomulheres.club ou pelo WhatsApp 11 98804 4171. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h26, a gente está de volta com o nosso Cafezinho Missioneiro dessa terça-feira de saúde e bem-estar, falando um pouco mais sobre cuidados paliativos com as psicólogas Maiara da Rosa e Lucimara Siqueira, integrantes da Frente Paliativista Missões, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres Netweaving Club, Irá Gastronomia e Clínica Com. Gurias, a gente teve aí uma alteração, na verdade, um início, né, de uma política nacional de cuidados paliativos. Não faz muito tempo, né, que a gente teve. Então, é uma política bastante nova. Bem recente. Mesmo que o assunto não seja tão novo, né, a gente tá aí, tem um movimento muito novo, né, bastante, iniciando, inclusive, em algumas cidades. O que isso representa na prática, principalmente, né, para pacientes do SUS, né, dentro dos municípios, nessa questão do atendimento, né, porque, assim, quando a gente fala de atendimento humanizado, mas isso também reflete numa questão financeira junto aos órgãos públicos, né, a gente pode contar também com uma economia nos cofres públicos, principalmente quando a gente fala de atendimento público, né. Então, acho que soma duas coisas importantes aí, que é um atendimento humanizado, um olhar humanizado para esses pacientes, e quando a gente fala de SUS, a gente está falando da grande maioria da população, né, que utiliza o sistema, e a gente fala também de um reflexo financeiro. Onde que vocês entendem que na prática, né, essas políticas, a adesão a essas políticas públicas aí acontecem, de que forma que elas acontecem e facilitam e melhoram a vida nas comunidades? A política pública, ela é bem recente mesmo, como tu disse. Então, ela foi aprovada em maio do ano passado. Uhum. Então, ela é um bebezinho ainda, né? Sim. E por mais que já vem com esse movimento de anos, mas o fato de ter uma política facilita para que realmente tenha verba, né, para os municípios conseguirem contratar os profissionais e poder ter esse público multiprofissional para poder dar esse suporte para a comunidade. Né? Sim. A comunidade se beneficia com certeza porque vai ter um olhar multiprofissional, né, para o seu momento de vida, que está sendo um momento desafiador, né? Então precisa ter um olhar mais atento, justamente para não ficar constantemente nos hospitais, né, tendo aquelas restrições todas, né, de suporte familiar, daqui um pouco ter que permanecer por muito tempo, uma longa permanência, né, podendo ficar em casa porque é um ajuste de uma medicação, é um suporte que precisa ali de uma conversa com o paciente e com a família para ajustar algumas questões que daqui um pouco não estavam bem definidas entre a família. E até mesmo a questão de quem vai cuidar desse paciente, né? Porque a família trabalha, esse paciente está passando por uma doença, e aí fica no hospital, quem é que vai poder cuidar desse paciente? Sim. Então, estando em casa, já facilita muito mais o manejo desse cuidado, né?
Então, eu vejo que a política pública, ela vem para contribuir nessa questão financeira e nesse olhar atento de desmistificar muita coisa sobre o cuidado paliativo, principalmente essa questão de que o cuidado é só para o momento da finitude, de permitir com que as pessoas, os pacientes SUS possam ter esse olhar atento e que não seja somente numa linha privada, né? Daqui um pouco, se eu vou num hospital privado, eu vou ter esse atendimento com esse olhar, com essa qualidade. Mas se eu estou no ambiente SUS, por que é que eu não posso ter esse olhar também? Perfeito. E aí nós temos em Santo Ângelo, então, a Frente Paliativista Missões, é isso? Isso. É um movimento santo-angelense, é um movimento da região. Como que surge este movimento e como que ele atua na comunidade? Esse movimento, então, Dani, surgiu já fazem mais de 3 anos, né? A gente já está fazendo agora, na sexta a gente vai falar depois um pouquinho mais do evento, já é a nossa 3ª roda de chimarrão, né? Então, a gente já existe já um bom tempo, né? Esse é um movimento, na verdade, é um movimento nacional, que foi feito justamente para buscar a aprovação da política pública do cuidado paliativo. Então, a gente começou a participar das conferências municipais de saúde, né? E não me recordo o ano, 2022? 2022. Acho que foi 2022. Isso, e aí a partir disso, então, esse movimento foi se consolidando aqui no município, né? Então, tem várias instituições de saúde que fazem parte, né? Tem das instituições de ensino também, temos representante da URI, do IFE, né? Temos representante da Clínica Com, temos representante do Hospital Santo Ângelo, da Unimed Missões, dos lares, né, de idosos. Temos também da Secretaria Municipal de Saúde, né? Então, esse é um movimento com várias instituições do município que estão, né, em busca desse movimento, né, do fortalecimento do cuidado paliativo aqui. Perfeito. E daí, cada uma dessas instituições tem um profissional que atua diretamente, do qual faz parte da frente, é isso? Nós temos profissionais, estudantes, né, e profissionais das distintas áreas, né? Enfermagem, fisioterapia, psicologia, assistência social, enfim, temos diversas profissões aí. E é um grupo que se reúne a cada 2 meses, né? Nós aqui na Frente Paliativista Missões, é um grupo que se reúne a cada 2 meses, para justamente a gente poder falar sobre o que é o cuidado paliativo, estudar e estar entendendo esse dinamismo, né? E, além disso, entender como o cuidado paliativo está se inserindo na nossa comunidade. E o que nós, como Frente Paliativista Missões, como profissionais paliativistas mesmo, que vai à frente, né, que busca trazer para o seu município um olhar mais atento e desmistificar os preconceitos do cuidado paliativo, né? Então, a gente busca entender como que está sendo aceito na comunidade. Estamos conseguindo colocar isso ao público e desmistificando essa cultura, fazendo com que o pessoal entenda realmente o que é o cuidado paliativo e os benefícios, né? Entendendo que pode se cuidar desse paciente mesmo em sua casa, tendo um olhar atento para os desejos, né? Uma qualidade de vida. Daqui um pouco se torna... O que acontece também? Não romantizamos o cuidado paliativo. Por quê? Porque é algo sério, né? Estamos falando com pessoas, estamos falando com momentos difíceis, existe uma dor aí, né? Uma dor de uma possível perda, ou uma dor da possível incapacidade, né? Porque daqui um pouco não é a perda da morte, mas é a perda de potencialidade do que eu fazia antes e o que eu passo a fazer agora. Então, esse olhar atento, que daqui um pouco eu vou num consultório e isso não vai ser suprido, né? Mas com uma equipe que possa ter aí um psicólogo, um assistente social, alguém que possa levar também esse conforto, entender essa dinâmica desse paciente, isso já vai contribuir para que ele não precise ir lá conversar com o seu médico, por exemplo, né? Daqui um pouco, porque o médico vai auxiliar na parte física, né? Da dimensão física do paciente. Mas todo esse contexto que temos em prol desse momento de vida que o paciente está passando,
os outros profissionais conseguem contribuir. Então, a frente ela vai estudando, vai entendendo o que cada profissional pode contribuir para o cuidado paliativo, de que forma, né? E também de que forma pode contribuir para a sociedade. Perfeito. A gente vai falar da roda de chimarrão que vai ter, né, desse evento que vocês estão organizando, mas de que outras formas vocês atuam na comunidade, né? Tu falaste de várias ações que são feitas, mas que tipo de ações, na prática mesmo, né? Vocês vão nas universidades, onde que esses encontros acontecem, quais são as ações que acontecem na comunidade da frente? Então, como eu tinha dito antes, a gente faz parte das conferências, né, municipais de saúde, levando o nome do cuidado paliativo, né? A gente também faz visitas, fizemos visitas na Câmara de Vereadores, né, para apresentar justamente o projeto, né, essa política pública. Conversamos já com o prefeito, né, mas realmente assim, e aí cada um de nós dentro da sua instituição consegue fazer o movimento. Sim, né? sim. E essas reuniões bimestrais, elas também se organizam em cada instituição. Não se tem um lugar fixo de reuniões. Entendi. Ela tem essa rotatividade, né? A URI participa, então vai ter um dia que uma reunião vai ser lá na URI, o IFE participa, um dia vai ser a reunião lá no IFE, assim como as demais instituições que participam. Sim. Então, justamente para quê? Para que as pessoas daquele local possam participar e aprender sobre o cuidado paliativo. Sim. Gurias, e se outra instituição estiver ouvindo agora, neste momento, e quiser fazer parte da Frente Paliativista Missões, como funciona? Pode participar? Como que a comunidade pode se tornar mais atuante nesse sentido? Podem participar, até sintam-se todos convidados, Sim. né? É justamente um local, um momento, assim, de debate, de discussão, de conhecimento, né? Agora a gente vai ter esse evento da roda de chimarrão. Ainda não temos a data da nossa próxima reunião, mas a gente tem um Instagram, né, que a gente vai divulgando as datas das reuniões, né? Então quem quiser seguir é @Frente Paliativista Missões. E aí lá vai ter as informações das próximas reuniões, né? Agora nos últimos dias a gente realmente está bem focado na divulgação da roda de chimarrão, né? Sim. Então até ontem a gente tinha uma reunião, mas de alinhamento para a roda, né, de chimarrão. Mas a próxima reunião vai ser divulgada lá no Instagram e aí é aberto à comunidade. Pode chegar. Pode. E como é que tá essa questão da adesão, tá? Da comunidade, dos profissionais? Existe resistência? Ou está sendo mais fácil se falar disso? Qual que é a percepção de vocês nesse sentido? Vou te dizer que aqui, a nossa Frente Paliativista Missões, nós temos profissionais, pessoas que desejam realmente colocar esse trabalho em voga, porque uma das profissionais que integra a frente, ela participou do congresso do Cuidado Paliativo em Porto Alegre, né? 7 e 8. Isso, 7 e 8 agora de novembro. E ela trouxe, lá ela colocou sobre o trabalho que nós realizamos aqui e ouviu outros profissionais, né, de outras regiões falando sobre como estão sendo desenvolvidos os seus trabalhos. E te digo que a adesão nas outras regiões ela não tem sido tão forte quanto aqui. Boa notícia para nós. Para nós, uma boa notícia, né? Então, quer dizer que a frente realmente está empenhada, né? E a Frente Paliativista Missões, ela está tão empenhada que todas as rodas de chimarrão, conseguimos angariar um público muito bom, né? Um público expressivo, se considerar essa questão nova, sim, né? Da cultura ainda, né? Que ainda existe tanto mito, a desmistificar, né? Isso aí. Então, hoje, nosso público é mais de 150 pessoas que nós já temos de inscritos, né? Então, nós ainda temos vagas para até sexta-feira, né? Então, a gente pede que se o pessoal que deseja participar, deseja entender um pouquinho mais sobre o cuidado paliativo, que se inscreva, né? Temos no Instagram o link para inscrição, então que aproveite essa oportunidade, né? Porque
nós estamos tentando trabalhar fomentando isso mesmo. E assim, ó, essa era até minha próxima pergunta. Tu falaste que a profissional foi até Porto Alegre buscar, né, participar lá de um evento, e vocês estão trazendo eventos aqui na cidade, enfim, para os profissionais que buscam especialização daqui a pouco nessa área, que querem, né, também ter mais conhecimento dentro da área. Tem, além das rodas de chimarrão e dos encontros, tem alguma outra opção aqui na cidade, enfim, ou só online? Como é que funciona isso? Ainda só online, né, Dani? Só online. Só online, né? Aqui no município a gente não conhece, né, nenhuma especialização na área do cuidado paliativo. Algum curso, enfim. Isso. Que seria uma coisa bastante interessante, Sim. né, da gente ter. Por Porque isso nas universidades ainda não tem isso, né, gurias? Ainda não. É importante que as universidades também participam, o IFE e URI, enfim, não sei se outros participam. Porque os cursos não trazem isso, né? Inclusive, Dani, é importante tu trazer, porque a partir, então, da instauração, né, da Política Nacional do Cuidado Paliativo, a partir daí que a medicina, o curso de medicina, né, começou a ofertar a matéria de cuidado paliativo, né? Sim. Então, até então, os médicos não conheciam, mas não se tinha o estudo do cuidado paliativo, né? Que só a partir não saíam prontos da universidade com isso, teria que buscar, assim como os profissionais atuais precisam buscar também mais, né? Por isso que na frente a gente acaba tendo esse momento de estudo, porque ainda não se tem. Porque ainda não se tinha, né? E na volta, então, agora a gente vai para o nosso intervalo, e na volta a gente vai falar mais sobre a roda de chimarrão e outros eventos aí que a gente pode participar para se integrar mais a respeito disso. A gente vai agora para o nosso intervalo, então, com o apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres Netweaving Club e Clínica Com. Me engasguei, desculpa. Irá Gastronomia e Clínica Com. Fiquem por aí que a gente já volta com o último bloco desse papo cheio de humanidade. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi, uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, atendimento personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi, é ter com quem contar. Consulte as condições. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Greens Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Greens Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. No coração de Santo Ângelo, o Irar Gastronomia convida você a viver experiências únicas à mesa. Jantares especiais toda semana, rodízio de pizzas de terça a sábado e um espaço encantador, perfeito para celebrar momentos inesquecíveis, como mini weddings, aniversários e batizados. Irá Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores. Te liga, meu Rio Grande! Esgoto tratado é futuro garantido. Em muitas ruas da tua cidade, as obras da rede de esgoto da Corsã já foram concluídas, enquanto outras ainda estão em andamento. Se na tua rua já tem a rede pronta, não perca tempo. Conecta teu imóvel. É tua vez de fazer parte dessa transformação. Faça a conexão e informe pelo 0800 646 6444. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Você sabe o que é netweaving? É aquela conexão que vai muito além do networking.
É sentir que não estamos sozinhas, é trocar experiências e caminhar lado a lado abrindo novas portas. Foi por isso que nasceu o Inspirando Mulheres Netweaving Club. Nosso contato é @inspirandomulheres.club ou pelo WhatsApp 11 98804 4171. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h46, a gente está de volta aqui com o nosso Cafezinho Missioneiro. Hoje falando sobre o poder do cuidado e a importância dos cuidados paliativos com as psicólogas Maiara da Rosa e Lucimara Siqueira, sempre com o apoio de Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres Netweaving Club, Irá Gastronomia e a Clínica Com. Gurias, vamos falar um pouquinho sobre mitos, né? Essa coisa de falar de morte é sempre complicado, né? As pessoas evitam falar. E eu, assim, é claro que quando a gente fala disso, ninguém quer, né? Na verdade, a gente vive não querendo morrer, óbvio, né? Mas é a única certeza que, de fato, nós temos na vida é que um dia ela vai chegar, enfim, né? O quanto mais a gente se prepara para este momento, melhor é. Como que a gente quebra esse tabu? Claro que assim, não tem uma receita, né? Mas como que vocês trabalham junto né, nas instituições, enfim, para quebrar esse tabu e trazer isso para um lado mais educativo, mais saudável, né? No dia a dia das famílias, das pessoas, da comunidade. Eu acho que, Dani, é justamente trazer isso para reflexão, né? Para que a pessoa possa refletir, né? É como tu disse, a gente não vive pensando em morrer. Uhum. Mas daqui a pouco, como que eu estou vivendo a minha vida, né? Para que eu possa parar e refletir sobre isso, né? Eu acho que ultimamente, principalmente depois da pandemia, né? A gente vem vivendo num modo automático, né? Onde a gente não senta mais para conversar, para tomar um café, para tomar um chimarrão, né? As coisas estão indo muito rápido, né? Quantas pessoas a gente encontrou que a gente encontra e falam, meu Deus, esse ano eu nem vi passar, Sim. né? Passou muito rápido, Sim. né? Mas como será que essa pessoa tá vivendo a vida, né? Então é justamente isso, é trazer para reflexão, né? A gente dentro do movimento da Frente Paliativista, a gente tenta trazer isso muito à tona, né? Uhum. E nos encontros a gente acha que vamos falar só de morte. Não, muito pelo contrário. É quando a gente fala de morte que a gente tá falando da vida, né? Como que eu estou vivendo? Como eu estou aproveitando com os meus, né? Sim. O que eu posso fazer de diferente, né? Que preocupações que eu posso deixar de lado? O que é meu? O que é do outro? Né? Sim. O que eu consigo solucionar e o que eu não consigo solucionar, solucionado está. Perfeito. Né? Perfeito. Então, nesse sentido, né? É justamente trazer para refletir mesmo, né? Sim. E aí, as tuas palavras vêm muito ao encontro da minha próxima pergunta, que é essa questão do papel da psicologia, né, na construção de tudo isso, né? Eu quero ser a melhor amiga de vocês, gurias, tá? Por favor, e agora a gente já trocou o celular, eu quero manter essa amizade, porque assim, o quanto que a psicologia cada vez mais se torna importante em todas as áreas, na verdade, né? E nessa eu acho que ela é fundamental, né? Que profissionais como vocês estejam ali ao lado do paciente, da família, né? Como que vocês enxergam essa questão na mudança da forma de encarar este momento, né? Da importância de rever os seus mitos, os seus paradigmas, enfim, né? Como que vocês trazem isso para este momento? Dani, para vários outros também, outros, né? Mas principalmente para lidar com
os momentos críticos, os momentos difíceis, nós precisamos lembrar que nós somos seres humanos. Né? Nós somos profissionais, capacitados, estudamos para poder auxiliar naquele momento, mas antes de tudo nós somos humanos. Sim. Então, se estamos auxiliando um paciente, uma família nesse processo, nós precisamos entender que ok, aquele momento está sendo difícil e tá tudo bem eu me emocionar juntamente com todos, né? Não vou, que nem a gente utiliza muito essa questão, né? Não vou me emocionar mais do que o paciente e a família, né? Mas vou me permitir a sentir as minhas emoções também. Por quê? Porque eu estou trabalhando com um momento difícil, com seriedade, e eu preciso dar suporte também para essa família, esse paciente. O que é importante para o paciente naquele momento que ele está ali? Né? Nós tivemos uma experiência já há um tempo atrás, que foi a nossa primeira experiência, né, onde tivemos uma paciente que ela estava em tratamento oncológico, né, e nós dando suporte para ela durante o período do tratamento. Mas aí teve essa questão do cuidado do tratamento curativo não ser mais eficaz da forma esperada. E então começamos a um olhar diferenciado, né? Conversar com ela sobre o que realmente importava para ela naquele momento. O que era importante para ela, o que era importante para a família, né? E aí nós fomos trabalhando com aquilo que ela vinha trazendo, né? Durante o período de internação, durante o período de tratamento dela. E no momento, passado alguns meses, né? Ela teve o momento da sua finitude. Né? E nesse momento da finitude, nós pensamos muito não só no paciente, mas também em quem fica. Que é a família, que é a filha, né? A filha era pequena, era pequena na época. Então, bom, o que vamos proporcionar para essa filha? E aí, conversando com ela deixou uma carta para a filha, pensando em todos os momentos que ela não estaria junto com a filha e como seria importante a filha lembrar do que ela poderia falar para a filha naquele momento, então que ela pudesse ler aquela carta. Né? Então, isso foi assim de uma magnitude, justamente trabalhando a dimensão. Não é só o momento, é a dimensão, é o contexto. E ela deixou essa carta para a filha e ela escolheu fotos para deixar de recordação junto com a carta dos momentos que ela considerava especial junto com a filha, né? E nós organizamos e plastificamos para eternizar realmente aquela carta, para que não fosse um papel que fosse dobrado, estragado, né? Então nós plastificamos aquele material justamente para ela poder entregar para a filha. E proporcionamos um momento onde ela pôde tomar um café. Ela já não conseguia mais se alimentar, mas aquele momento ela tomou café com a filha. E foi lindo de ver. E isso é só o cuidado paliativo que proporciona. Eu não tô conseguindo falar, porque eu tô aqui emocionada. Porque esse olhar, assim, ele é de uma magnitude, né, de uma importância tão grande e que de fato ainda não se ensina nas escolas, não se ensina nas universidades. As pessoas têm que de fato perceber o quanto que isso é necessário, né? No dia a dia, enfim, né? Para os pacientes que precisam e principalmente as famílias se apropriarem desse conhecimento para que seja mais leve, né? Para que esse período seja mais leve, seja mais fácil. Eu ia perguntar dos aprendizados que vocês nem precisam mais me falar, porque assim, eu fiquei agora aqui, não tô conseguindo falar direito, porque me emocionei bastante. Eu acredito o quanto que vocês profissionais, gurias, se emocionam e as pessoas que estão no dia a dia lá também, porque não tem como separar as coisas, né? A gente acaba se envolvendo com a vida das pessoas e se preocupando, e é uma coisa que não tem como deixar lá fora, minha emoção, né? E agora eu vou cuidar de ti. Impossível. Ou agora eu vou cuidar da paciente e depois eu vou dar conta de olhar para a família. Né? Sim. Não, e dentro disso, o que vocês acham que é mais difícil? Assim, é enfrentar aquela dor e ajudar a família a enfrentar essa dor, neste caso, ainda mais, né, com um filho pequeno, ou ressignificar isso? O que é mais, eu nem digo mais fácil, mas o que é mais difícil? Assim, a ressignificação de trazer isso para um outro lugar, né?
dessa passagem, enfim, de trazer a importância da pessoa ou o enfrentamento daquele momento? Olha, Dani, eu entendo, não sei se a Lucy vai concordar comigo, mas acho que a gente tem o mesmo posicionamento, assim, que o fato de enfrentar é o mais doloroso, porque tá tudo muito intenso naquele momento, né? O ressignificar, ele vai vir depois, né? Ele vai vir depois, quando as coisas já estiverem mais calmas, né? Aí a pessoa vai começar a ressignificar e vai colocando as coisas no seu devido lugar, vai conseguir ir manejando esse sentimento de acordo com a necessidade, né? Mas o enfrentamento, o estar disposto, né, a estar ali mesmo sabendo que vai perder, sabe? O estar ali, o estar junto, o fazer, né? Eu acho que esse que é o mais difícil, assim, sabe? É o mais pesado, né? Porque depois as coisas, elas vão se ajeitando. A vida trata, né? Isso. Mas existe ainda um cuidado após, daqui a pouco, o fato, né? Após a morte, aí vocês continuam com atendimento essa família continua recebendo algum tipo de atendimento? No cuidado paliativo, se precisa se ter esse cuidado, né? De, ainda assim, manter um contato com quem fica. Né? Para entender como que ele está conseguindo fazer esse enfrentamento, esse manejo das suas emoções, né? Se está conseguindo elaborar aquele momento, de enfrentar aquelas situações difíceis, de se permitir sentir as suas emoções para conseguir ter condições de ressignificar. Sim, né? Ou se daqui um pouco vai desencadear alguma outra situação emocional, um transtorno, algo que precisa de um outro cuidado. O pós é horrível, né? A parte do luto ali precisa, mais uma vez, precisamos da psicologia nos auxiliando. E a gente tem um mito de que não se fala, né, sobre a morte. Sim. Aquela questão de, morreu, tá, eu não vou falar agora sobre isso. Né, ou vai falar em alguma situação e bate na madeira porque quer espantar a morte. Bom, como tu disseste no início, né, a morte é a única certeza que temos na nossa vida. E por que eu digo que é um mito não falarmos sobre a morte ou sobre quem morreu? Porque é somente, né, na psicologia a gente traz muito isso. É somente mediante eu falar sobre quem esteve comigo e eu perdi, que eu vou conseguir externar as minhas emoções, por mais difíceis que elas sejam, né, para conseguir ressignificar e aquela dor em saudade. Perfeito. E a saudade, ela é para sempre, não adianta, eterna, né? Mas as boas lembranças é o que ficam. Tenho certeza que esse café aí que tu falou vai ser uma lembrança eterna, muito querida na vida dessa menino, não sei, né? Enfim. Gurias, vamos falar do evento. Então, agora a gente tem aí, então, é o segundo, não? Aí é a terceira roda de chimarrão paliativa, é isso. Isso, então agora na sexta-feira, dia 14, a partir das 2h30 da tarde, né, estaremos reunidos então lá no Cindy Lojas, né, na Rua Duque de Caxias, um espaço novo, muito legal, ficou muito bonito, para então realizar a terceira roda de chimarrão paliativa, né? Esse também tem o apoio da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, né? Inclusive é eles que também nos incentivam muito a fazer, né, esses momentos, né? Como palestrante, então, a gente vai ter a doutora Julieta Fripp, que ela é diretora da UFPEL, né, da Universidade Federal de Pelotas. Então, ela vem para conversar conosco sobre os desafios na implantação da Política Nacional de Cuidados Paliativos. Né? Então, a gente conta com a comunidade, né, com as instituições, para estarem presentes e justamente vai ser um momento para a gente tirar dúvidas, né, um momento de a gente debater sobre esse assunto. E vai ser um espaço um momento bem legal, né? Já é a nossa terceira roda de chimarrão, então é um momento muito rico, assim, um momento muito, muito importante.
né, para a gente discutir o cuidado paliativo. Perfeito. Eu quero reforçar o seguinte, no dia que a ministra Anísia esteve falando, né, do lançamento das políticas públicas, a pessoa que ela chamou lá para falar disso foi a doutora Julieta. Foi a doutora Julieta. Então a gente estão trazendo uma pessoa que sabe muito, né, Sim, a respeito disso. Então, assim, aproveitem essa oportunidade, quem está ouvindo aí, para estarem presentes. Inscrevam-se no link do arroba Frente Paliativista Missões. Isso. Repete para nós a data e hora. É 14/11 agora, na sexta-feira, às 2h30 da tarde. 2h30 da tarde no Cindy No Lojas. Cindy Lojas. Leva o chimarrão. leva o chimarrão, ou melhor, leva os apetrechos. Que vai ter erva e água quente. Perfeito. Gurias, que prazer recebê-las aqui, um prazer conhecê-las, parabéns pelo trabalho de vocês, foi um prazer ouvi-las. O cafezinho segue aí de portas abertas, tá? Para quando vocês quiserem voltar, trazer de novo essa pauta, vamos reforçar juntas. Eu acredito muito, né? Também acho que a gente precisa reforçar isso e quebrar paradigmas, né? Para que a gente evolua nesse sentido. Então, muito obrigada pela presença, tá? Nós que agradecemos. E a você, ouvinte querido, muito obrigada por estar conosco neste cafezinho missioneiro com apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres Netweaving Club, Irá Gastronomia e Clínica Com. Que a nossa terça siga leve, humana e cheia de propósito. Um beijo e até amanhã.